Oi, gente, tudo bem? Suzana Matos aqui no canal do Dicas Terceiro Setor. Muito bom ter você por aqui, seguindo a gente, acompanhando a gente nas nossas redes sociais também, no Instagram, por aqui pelo YouTube, no canal do Telegram. Bom, nós vamos falar hoje sobre um assunto, né, que é polêmico, que é necessário, que as organizações sociais também não podem ficar de fora. Nós estamos falando sobre as eleições deste ano aqui de 2022, eleições para presidente, deputado federal, estadual, senadores. Mas é claro, como eu sempre defendo aqui, o nosso canal ele é apartidário. E quando a gente fala de eleições, a gente tem que pensar sempre na promoção de políticas públicas para a sociedade. E a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto nas organizações, mas é muito importante a maneira que isso vai ser abordado na organização, para não se tornar mais um espaço de polarização, para não se tornar mais um espaço de defesa e levantamento de bandeiras ideológicas. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui enquanto organização da sociedade civil, enquanto empreendedores, representantes, consultores, para pensar sim em propostas que vão solidificar e qualificar cada vez mais a melhora do trabalho dentro da nossa federação, dentro do nosso país, dentro do nosso governo, dentro do nosso estado, para que isso de fato chegue a quem está precisando e quem está na ponta. Então, como que a gente pode abordar com o nosso público, com a nossa comunidade, com a nossa periferia, essa questão das eleições, né? Como desenvolver isso de forma que não se polarize, de forma que a gente não tome partido, de forma que a gente não seja mais uma organização, infelizmente, como algumas vendidas ou compradas, né, por, infelizmente, pessoas que estão aí procurando representar a organização e representar o Estado, só que de maneira equivocada. Bom, primeiro é importante sempre deixar claro, deixa eu mudar aqui, melhorar aqui aqui. Deixar claro a nossa postura da organização em relação às políticas partidárias que existem, né? Existem, infelizmente, organizações que são declaradamente ideológicas e têm a sua bandeira e levantam, e em relação a isso, cada um segue o seu caminho da forma que achar necessário. Mas eu sou do ponto de vista que eu parto que uma organização ela tem que ser neutra nesses aspectos e pensar sempre no debate, na roda de conversa de uma política pública. Ou seja, então, qual a necessidade da população, da sociedade, ouvir o teu público, ouvir a tua demanda e saber, dessa forma, articular de maneira imparcial para que a organização não seja penalizada. Então, eu sou super a favor, sim, de que haja essa conversa sobre cidadania, de que se levantem, por exemplo, quais pontos necessários dentro de uma comunidade, dentro de uma periferia, em relação à segurança, em relação à educação, em relação à política de garantia das mulheres, né, de defesa das mulheres, defesa da criança, defesa do animal, a questão de moradia, a questão de mobilidade urbana, a questão de segurança, a questão de transporte público, enfim, sou super a favor de que esses debates aconteçam dentro da organização. É importante, sim, haver pessoas, terem pessoas que sejam mediadores, e pode ser sim o próprio presidente, pode ser sim um coordenador, pode ser um assistente social, pode ser um psicólogo, pode ser um morador da região, do entorno, pode ser um atendido que esteja lá diretamente fazendo essa roda de conversa, essa discussão, mas o que é importante é tomar cuidado para não levantar partidos, né? Não levantar defesa. Lembra que a comunicação tem que ser sempre de uma forma geral e pensando sempre no público, né? Nós fazemos parte, estou dentro de uma organização até então, e lá nós defendemos arduamente, pagamos um preço por isso, por não levantarmos uma bandeira ideológica, e é claro, o preço é não receber doações, que na verdade eu entendo que não são doações, são barganhas à base de troca, por simplesmente levantar uma bandeira de um partido. Eu tenho minha ideologia, não deixo isso claro aqui no canal, porque essa não é a proposta. E nem deixo isso claro também na organização que eu faço parte, porque não é a proposta. Cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua ideologia, e a gente tem que saber respeitar, seja ela se está certo ou não certo, a gente tem que respeitar, mas sempre valorizar o quê? A vida. E seja ela a vida humana, seja ela a vida ambiental, seja ela a vida animal, a gente tem que respeitar a vida e prezar para que essas vidas
sejam sim valorizadas e respeitadas com aquilo que é de garantia, com aquilo que é de direito. Então, como fazer e como falar sobre eleições na organização? Reúna o seu grupo, faça assim uma roda de conversa, explique o que é cidadania, explique qual tipo de eleição que a gente vai participar nesse ano, agora em outubro, explique quais são as esferas, né, do Estado, né, e quais são as eleições que nós estamos concorrendo, né, as esferas estaduais e federais, o que, por exemplo, vai fazer um senador, o que, por exemplo, vai fazer um deputado estadual, um deputado federal, o que, por exemplo, vai fazer um presidente da República, mas seja neutro e neutra e não imponha a sua ideologia, a sua vontade. Deixe um espaço de reflexão. Eu sei que dá vontade da gente falar às vezes, tentar fazer com que as pessoas entendam quais os caminhos, mas deixe isso de fora. Mostre, na verdade, que a população precisa enxergar quais são as opções daquilo que vai favorecer o povo, daquilo que vai beneficiar o povo. E posto isso, ouça a população e vai surgir sim, com certeza, bandeiras ideológicas, bandeiras políticas. E aí sim a gente tem que ter muito jogo de cintura para recorrer e saber como cortar esses assuntos, levando sempre as pessoas a uma reflexão e tomada de decisão individual. O voto é sempre algo que é individual. Se não é, deveria ser. Deve ser algo secreto, se não é, deveria ser. Mas não entre na polarização, ok? Entre no assunto onde o teu público, o público que você lidera lá na organização, na periferia, na comunidade, possa refletir e tomar a sua decisão e escolha sobre aquilo que realmente vai favorecer a todos e não apenas uma minoria. Lembre-se que as organizações da sociedade civil existem para promover, né, benefícios de melhoras de pessoas que estão em risco social. Então, não é para apenas um grupo, é para todas as pessoas. Então, leve o seu grupo à reflexão. As propostas que estão surgindo, leia o plano de governo, leiam as propostas, leiam as leis que pretendem se promulgar, pretendem se sancionar, pretendem se ser aprovadas ou não, se isso vai trazer benefício para todas as pessoas. Se for para apenas um grupo, há que se questionar, há que se duvidar. E é importante sempre, por mais difícil que seja, não cair na polarização e cair sempre na neutralidade, a gente enquanto organização. Até porque é uma própria recomendação do Miroski. Diz lá um dos artigos que é importante as organizações não se envolverem em campanhas partidárias, não se envolverem em rodas de conversa desse tipo. Agora, é claro, é impossível uma organização se relacionar e ter atuação na cidade, no bairro, no município, na federação, sem ter essa conversa e esse diálogo. Mas aí é importante que isso aconteça depois de um momento, depois em que as pessoas já estão lá eleitas, depois que já são representantes, e realmente sem levantar a bandeira política. Não vejo problema nenhum de chamar pessoas já eleitas para conversar na organização. É importante sim que o vereador ouça a necessidade, que o deputado ouça, que o senador ouça, e até, quem sabe, um presidente ouça as necessidades de uma organização. Mas isso posto uma pessoa já lá representada dentro do seu cargo. Levantar bandeira para dizer quem deve ou quem a gente vai apoiar ou não, isso realmente é desgastante para a organização e torna a organização depois refém dessa pessoa. Então, assim, não se venda. A causa da organização é muito maior do que uma bandeira política partidária. Levante a bandeira de partidarismo público. Nossa política é pública. Partidarismo não, perdão, falei errado aqui, sou errado. A nossa bandeira é sempre de política pública. E levante essa bandeira na sua organização. Não se venda, não se corrompa. Nada equivale à sua liberdade de poder falar abertamente ao seu público que você está ali para dialogar, sim, com qualquer gestor público, mas candidatos políticos não. É importante isso. Eu bato muito isso na tecla, muito isso na tecla da organização que eu faço parte. E para bater na tecla dessa forma, a gente paga um preço alto, mas eu prefiro pagar o preço alto e não ficar refém da mão de ninguém, que infelizmente se polarizou. Podem existir pessoas boas? Claro que podem existir. A gente tenta, a gente vai analisar, a gente vai verificar para ver qual é essa melhor pessoa. Mas aí é algo muito pessoal, muito individual de cada ser humano.
né? Então não use a sua organização para levantar política e falar, olha, estamos apoiando tal candidato, olha, estamos apoiando tal partido. Não faça isso. Leve as pessoas a uma reflexão, mesmo que elas te procurem no particular, por mais tentador que seja, da sua ideologia que você tem, que eu tenha, mas leve sempre a pessoa a uma reflexão e tomada de postura de decisão daquilo que vai beneficiar a organização. Mas a organização não, toda a federação, perdão. Mas é importante pensar nisso, ok? E não deixe de falar sobre esse assunto. Nem que seja uma roda de conversa com os adolescentes, com as famílias, com os adultos, com o bairro. É importante essa conversa, porque quando a gente fala sobre o assunto, quanto mais fala, mais se entende. Isso em todas as esferas, né? A gente está falando aqui em questão de cidadania, mas questão de racismo, quanto mais se fala, mais a gente vai tendo abertura para tratar do assunto, em questão de preconceito, em questão de, da religiosidade, da religião. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente vai abrindo a mente. Então é importante sim falar sobre cidadania, estamos num ano de eleição, num ano de polarização, onde várias decisões serão tomadas e claro sim que nós estamos às expectativas, porque tudo isso vai influenciar direto ou indiretamente a vida das organizações também, do terceiro setor. Ok, gente? Se liga na dica, fale sim sobre cidadania, mas tenha sempre como base Constituição Federal, as legislações, aquilo que vai recorrer para o bem sempre coletivo. Isso, na verdade, é fazer política e política pública. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.